Salve, salve pessoal, estamos de volta aí falando com você temas de atualidades. Você também em vários assuntos, alternando tópicos aí de temas de eventos do segundo semestre de 2010, ou assuntos que foram notícia no segundo semestre que têm relações com outros eventos, com outros temas. A ideia aqui é que você tenha esse panoramão de assuntos que possam ser lembrados. Recordando, né, sempre lembrando, a gente dividiu aí em grandes blocos: política, economia, sociedade. Estamos trabalhando aí os temas políticos. Você viu em módulos iniciais do nosso trabalho os temas do primeiro semestre, agora está vendo os temas do segundo semestre. Em economia, em sociedade, a mesma coisa, né? Só quando o assunto precisou esticar um pouquinho mais, a gente adentrou aí, né, num espaço um pouco mais longo, mas a ideia é essa, facilitar para você inclusive os estudos, porque é aquela história, você pega uma prova, tem organizadora que pede um ano, poxa, então deixa eu ver os assuntos de um ano. Tem organizadora que pede os últimos 6 meses, então, quer dizer, você vai estudar menos eventos. A ideia é essa, que o material seja prático e fácil para você poder estar selecionando o que é relevante, o que é pertinente. O importante também é lembrar que a gente vai trazendo exercícios. E quando não tem um exercício de prova aí já realizado, a gente bola alguma coisa. O importante é que você tenha uma referência, ou chamar atenção para aqueles diferentes aspectos que possam ser lembrados pelo avaliador de alguma forma, facilitando os seus estudos. Esse é o objetivo, essa é a questão central que gostaríamos aí de destacar. Em cima dessa ideia, imaginando essas abordagens, a gente vai avançar um pouquinho ainda sobre temas do segundo semestre. Vamos começar agora com assuntos de setembro, dando uma olhada que temas, que tópicos poderiam ser lembrados em prova. Legal? Então fica essa referência para você inicialmente. E não esqueça, hein? Sempre lembrando, alguns assuntos, eles têm ali começo, meio e fim na nossa historinha aqui. Mas tem alguns temas que ainda avançam um pouco mais. Então, sua atenção e desdobramentos que possam ocorrer. Tá bom? Avançando em cima dessa ideia, estamos trabalhando então ainda temas de política internacional, como você bem observou, e nós vamos avançar aqui num assunto polêmico, não é? Quando falamos dos eventos relacionados às comemorações, às lembranças, né, dos atentados de 11 de setembro de 2001. E este ano especificamente gerou-se uma grande polêmica no aniversário do 11 de setembro. Então, sempre lembrando, a ideia é essa. Olha, na véspera dos 9 anos, atentados 11 de setembro, então você vai recordar, né, dos atentados ocorridos em 2001, você vai recordar que os americanos viveram aí um momento de grande tensão. Por quê? Porque o pastor americano, Terry Jones, ameaçou queimar o Alcorão, e gerar um monte de polêmicas envolvendo aí o Ocidente e o mundo islâmico. Consequentemente, né, houve uma forte mobilização, porque, vejam, se sem fazer nada disso já tem uma onda de atentados e tensões, imagina se o homem queima mesmo o Alcorão em praça pública, como ele queria fazer, né, radicalizando a questão. Então aqui a ideia é essa. Na lembrança, ele prometeu que no 11 de setembro ia queimar o Alcorão e, consequentemente, um monte de figuras foram mobilizadas nos Estados Unidos e no mundo para evitar o tamanho estrago. Agora a pergunta é, quem é que quis causar essa polêmica e por que ele decidiu fazer isso? Vale sempre lembrar que não é a primeira vez que essas polêmicas envolvendo o mundo islâmico, ou o mundo árabe, melhor dizendo, ou as comunidades islâmicas no mundo e o Ocidente ocorrem. Nós tivemos episódios anteriores, lá desde 2006, né, quando jornais europeus publicaram charges, né, com o profeta Maomé e também um monte de manifestações sobre o tema. Então você tem aí alguns assuntos, né, que possam ser relacionados àqueles velhos conflitos Ocidente-Oriente, né, cristãos muçulmanos e aquelas coisas que estão sempre aí nos nossos noticiários em diferentes realidades, diferentes espaços. Mas fica então esse olhar. Quem é o personagem aí que criou toda essa encrenca? Está aqui para você, né, o personagem Terry Jones, pastor na Flórida. Então ele é o responsável pela grande polêmica. Agora, da onde ele apareceu, por que toda a polêmica, o que nosso amigo queria e que confusão foi essa? Então, observe, ainda sobre esse tema. Primeira coisa, o que ele disse que ia fazer? Queimaria exemplares do Alcorão.
livro sagrado dos muçulmanos, no aniversário dos ataques de 11 de setembro. Essa é a polêmica. Ó, no dia 11 de setembro de 2010, vou queimar o Alcorão em praça pública. Tá. Por que ele vai fazer isso? Aí vamos pensar numa pergunta um pouco mais elaborada. Ó, a intenção do religioso era protestar contra o projeto de construção de um centro islâmico próximo ao Marco Zero, local onde era situado o World Trade Center. Então, esse é o motivo da polêmica. Vou chamar a sua atenção aqui, né, como uma referência sobre esse assunto. Então, dos temas que a gente destacou, ó, opa, desculpe, me animei aqui, né, professor? O professor vai criar polêmica. Ó, tá aqui. Fica de olho nessa questão aqui. Quer dizer, o que aconteceu? Não apareceu do nada. Justamente essa é a grande polêmica. Você tem o World Trade Center em Nova York, né? Há hoje um projeto, foram selecionados projetos para transformar aquilo em um espaço, até mesmo como, né, uma área de reflexão sobre os atentados, né? Recompor aquela imagem que foi devastada pelos ataques das Torres Gêmeas, você vai lembrar, os aviões batendo na Torre Gêmeas, etc. Agora, coincidentemente, naquela área, você tem o projeto, então, da construção de um centro islâmico. Aí a confusão pegou. Porque aí, né, muitos americanos se sentiram ofendidos com essa história de colocar lá, né, porque aí é uma referência ao Islã, mas foram radicais islâmicos que fizeram o atentado, aí lembra do Bin Laden, ou seja, a confusão se estabeleceu. E o homem, querendo botar fogo na encrenca, falou, vou queimar o Alcorão em praça pública. Essa era a questão. É óbvio que qual era o medo? Se o homem queima o Alcorão, o que vai acontecer no mundo, né? Essa era a grande preocupação. Então, dentro desse contexto, é interessante aqui visualizar os desdobramentos aí da história. Vamos lá? Olha lá. Temendo reações extremistas islâmicos, Papa Bento XVI, presidente Obama, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediram que o religioso não fizesse o ato. Então, essa é a questão. Havia assim, qual era o temor? Reações extremistas. Esse é o ponto. Só para você ter uma ideia, no período aí, no comecinho de setembro, enquanto as polêmicas rolaram, né, ocorreram, para você ter uma ideia, 3 mortes no Afeganistão em manifestações contra o pastor americano. Então, a população afegã protestou e, na repressão às manifestações, 3 pessoas morreram. Como a coisa estava ficando complicada. Havia realmente o temor que se descambasse para uma onda de violência generalizada em vários lugares. Consequentemente, o que é importante você observar nesse tema? Porque tem um outro assunto que dá para a gente fazer aqui como ponte. O que dá para pensar? O avaliador poderia partir dessa ideia e trabalhar o 11 de setembro propriamente, porque não é a primeira vez que polêmicas envolvendo os atentados, mesmo que tenham ocorrido em 2001, aparecem em provas. Então, o que você precisava recordar? Eu precisava lembrar que em 11 de setembro de 2001, terroristas islâmicos promoveram atentados nos Estados Unidos. Esses atentados teriam sido inspirados, né, e coordenados por Osama Bin Laden, principal líder da rede terrorista chamada Al-Qaeda, que estaria no Afeganistão. Então teria aí organizado esses atentados. E gerou todo aquele desdobramento que você já sabe. Porque o que acontece? Você tem como pano de fundo, por exemplo, a invasão americana do Afeganistão em 2001, a invasão do Iraque em 2003, ambas no governo Bush. Consequentemente, aquela história de guerra ao terror desencadeou uma série de operações militares americanas, 2 guerras, mas uma série de ações. E no próprio mundo, essa questão ganhou um intenso debate. Você vai lembrar, nós tivemos vários episódios, atos terroristas, você vai recordar, na Espanha em 2004, por exemplo, na Inglaterra em 2005, e aí na Turquia em 2006, 2007, na Arábia Saudita, em outros lugares, uma onda de atentados. Então a questão sobre o terrorismo internacional também cabe nesse tema.
Então, a partir dessa polêmica envolvendo aí o nosso amigo, da pastor que ia queimar o Alcorão, aí você tem vários desdobramentos. Outras coisas que possam ser recordadas. Essas tensões entre o Ocidente e o Oriente que ganharam destaque nos noticiários. Você tem hoje um movimento na Europa, então a questão da xenofobia, aversão aí, né, ao outro, ao estrangeiro, ao imigrante, principalmente as comunidades muçulmanas, islâmicas na Europa, têm sido alvo, né, de ações, desde preconceito, medidas repressivas, até mesmo leis ou polêmicas, por exemplo, a questão do véu islâmico. Quanta coisa dá para extrapolar nessa brincadeira aí, se você perceber. Quer dizer, é um assunto que gera desdobramentos. Além disso, e é importante destacar, essa questão da guerra ao terror e o combate, as ações americanas de combate ao terrorismo, que marcaram a era Bush, entre 2001 e 2009. E que deixaram para o presidente Obama essa polêmica. O próprio presidente Obama, por ter um seu pai queniano, né, de religião islâmica também, sobrou para ele algumas polêmicas envolvendo questões racistas, etc., né, e xenófobas, como a gente citou aqui. Então esses elementos podem compor o pano de fundo para essas questões, como a gente poderia observar. Você viu quanta coisa, né, a partir de um tema besta, mas é besta que eu quis brincar no sentido assim, de simples, né, pequeno. Esse é o sentido, né, bestinha nessa ideia. Você viu quanta coisa dá para valer extrapolar? Por isso não despreze esses paralelos. Poxa vida, um pastor falou que ia queimar, não queimou, e aí? Porque no fim das contas o que aconteceu? Na hora H ele desistiu, não fez, né, o que ia fazer e aí o assunto morreu. Mas veja, o assunto quer dizer, o pastor polêmico não queimou o Alcorão no 11 de setembro, acabou. Né? Parece que o assunto morre aqui, por isso que eu não tem minha besta, mas quando você olha o conjunto de assuntos que dá para o avaliador extrapolar, aí você fala, xiii, meu, tem um monte de temas que dá para ele explorar realmente em prova nesses assuntos. Tudo bem? Agora deixa eu dar uma ilustrada para você. O tema não apareceu em prova ainda, é claro, mas nós buscamos também trazer um exercício, trazer uma questão que pudesse servir como referência para você. Observe. Na véspera dos 9 anos atentados do 11 de setembro, a ameaça de um pastor americano, mobilizou lideranças mundiais para evitar uma crise entre o Ocidente e o Islã. A causa da polêmica era a sua ameaça de... Então vamos lá, qual era a polêmica? Atacar uma mesquita em Nova York? Não. Né? Publicar charges ofensivas ao Islã em jornais americanos, isso já ocorreu na Europa, mas não ia fazer isso não. Profanar túmulos em cemitério islâmico, ele também não prometeu nada disso. Ou agredir imigrantes islâmicos, também não. O que nosso amigo queria era queimar o Alcorão. Então a polêmica aqui em torno do nosso amigo é justamente em cima dessa. Quer dizer, ele mobilizou lideranças, né? Por quê? Porque ele ia queimar o Alcorão. Essa é a questão central, como você pode observar. Além desse detalhe, é interessante aqui, até para fechar o raciocínio, recordar o que está ocorrendo na Europa, volto a lembrar, polêmicas também com representantes de comunidades ou mesmo figuras ligadas a comunidades islâmicas. Outra coisa aqui nesse assunto, vale a pena destacar, nós tínhamos falado aqui dessa questão do Alcorão, a questão das charges, que são um tema antigo, e a questão da agressão a imigrantes islâmicos, que é um tema que foi registrado em outras regiões, principalmente depois do 11 de setembro, aquele estigma de que todo árabe, todo cidadão, vamos dizer assim, ligado a países árabes, ou mesmo a comunidade islâmica nas regiões, poderia ser um terrorista em potencial. Então essa questão também povoou noticiários e imagens. Então fica para você aí uma referência sobre esse tema, imaginando algum assunto, algum tópico que possa ter como pano de fundo os eventos do 11 de setembro. Volto a lembrar. Em relação ao Brasil, né, nós tivemos aí, claro, não tem nada a ver com a polêmica no mundo árabe, o Alcorão, mas você viu que a questão religiosa andou dando uma aquecida nos temas da campanha presidencial. Então você tem um assunto, né, toda vez que a religião se mistura com política, as coisas ficam, né, densas, explosivas, né, tensões, tudo lado. Então você tem aí um fato que também pode permear, não chegamos a esse nível de radicalidade, mas são assuntos que complementam o tema. Tá bom, pessoal?
Seriam esses assuntos que gostaríamos de abordar aí nesse encontro. Fica sempre a sugestão, esse é um assunto que não tem fim, né? O 11 de setembro está sempre como pano de fundo de várias polêmicas, então fique atento, né? Fique de olho. Bons estudos, até a próxima.